Ave Maria, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja no seu coração. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir juntos a partir de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que nos diz assim: À tarde daquele dia, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Aqui, nesta passagem da tempestade acalmada, o Senhor vem nos falar sobre a fé, meus irmãos. Ali, Jesus, testando a fé dos seus discípulos, que estavam com ele na barca. Imagina, eles estavam ali pertinho de Jesus, sabendo quem Jesus era, sabendo do seu poder, conhecendo ali tudo que Jesus fazia. E mesmo assim, quando veio a tempestade, quando veio a fúria dos ventos, os discípulos se desesperaram. Os discípulos não tiveram uma fé viva suficiente, capaz de parar aquela tempestade sem acordar Jesus. Mas Jesus estava ali, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, Mas Jesus quis testar a fé, deles, ver até onde ia, a sua fé. E quantas vezes nós somos assim, meus irmãos, Nós não temos essa fé viva de que Jesus pode realizar o impossível na nossa vida. De que Jesus, Ele é o nosso mestre, é Ele que cuida de nós, É Ele que cuida de tudo para nós. Então nós temos que ter esta fé que Jesus pode fazer tudo, de que Jesus pode realizar o impossível, mesmo que nós não o sintamos, Que muitas vezes a gente não vai sentir a presença de Jesus, mas a gente sabe que Ele está ali, A presença de Jesus é como o ar que a gente está respirando agora, A gente não está ali pensando, estou respirando, você simplesmente está respirando, Simplesmente este ar está entrando nos seus pulmões e está te dando vida. E é assim Jesus, Ele está conosco o tempo todo. Basta que tenhamos fé, Que tenhamos fé, que não nos desesperamos diante das tempestades da vida, diante de uma enfermidade, diante de algum problema, situação difícil de resolver. Claro, a gente vai se preocupar muitas vezes, a gente vai, muitas vezes apavorar, mas o Senhor nos convida a confiar. A confiar que Ele é capaz de cessar o vento do medo, que muitas vezes a gente tem, como os discípulos ali tiveram este medo de morrerem, Então a gente tem que ter a nossa fé viva, centrada em Jesus Cristo, sabendo que Ele pode todas as coisas e que Ele, através do seu Espírito Santo, Ele deu a nós também este poder, esta autoridade de acalmar os ventos e as tempestades que surgem na nossa vida. Então nós precisamos exercitar, nós precisamos orar com fervor, ter intimidade com Deus, profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes você tem uma pessoa ali doente ao seu lado, uma pessoa com dificuldade, às vezes a gente não tem coragem de falar do amor de Deus para aquela pessoa, sendo que é tudo, muitas vezes, o que ela precisa ouvir para resolver aquele problema, aquela situação, para dar esperança ao coração daquela pessoa. Então nós precisamos ter esta intimidade com Deus a ponto de sair de nós mesmos, do nosso comodismo, E ser levado a ter uma fé viva, Até uma fé capaz de transportar montanhas. Então nós precisamos, meus irmãos, reavivar a nossa fé, porque o Espírito Santo já foi enviado a nós. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou, eu vou, As pessoas ficaram tristes, vamos ficar sozinhas, mas Jesus falou, não,
Eu não vos deixarei sozinhos, eu vos envio o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, inúmeros apóstolos, discípulos e até hoje profetas do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, porque é Deus quem tudo continua realizando. Através do Espírito Santo, profetizam curas e milagres acontecem na vida das pessoas. Não por mérito nosso, mas porque é Deus que faz todas as coisas em nós. É Deus que, com o seu Espírito Santo, nos auxilia nas nossas necessidades. Como esses dias eu partilhava, nós não sabemos o que pedir muitas vezes, mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa necessidade. E hoje você já clamou o Espírito Santo? Hoje você já teve a sua intimidade com o Senhor? Você já se colocou na sua presença? Você já dobrou os seus joelhos? Já pediu a Deus que abençoasse o seu dia? Já pediu a Deus por esta cura que você precisa? Por este emprego que você precisa? Pela restauração da sua família? Pela unidade familiar? Meus irmãos, muitas vezes Deus não dá porque a gente não pede. Né? Esses dias até eu estava conversando com meu esposo e eu falei... Ele precisava de uma certa determinada coisa. Eu falei assim, mas amor, você pediu aquilo que você estava precisando? Ou você só simplesmente pediu? Né? Simplesmente falou, fez um pedido a Deus. Seja específico, fale para Deus o que você precisa. Falei para ele, né? Então nós temos que ser muitas vezes específicos. Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Né? Porque Deus, claro que Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele quer ter essa comunhão conosco. Ele quer estar conosco como um amigo, né? Não como um estranho, como um Deus poderoso que, nós estamos aqui, Deus está lá no céu. Não, Ele quer nós como um amigo, com intimidade, com amor. Que nós possamos, nos nossos passos, sentir Jesus caminhando conosco. Ao levantar, sentir Jesus nos dando bom dia. Ao adormecer, sentir que Jesus estava conosco, nos livrando de tantos males e perigos e nos dando, renovando as nossas forças naquele sono. É assim que nós precisamos ter, meus irmãos, intimidade com o Senhor, intimidade com sua palavra, para que assim possamos ter autoridade no Espírito Santo sobre tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Para que a nossa oração seja eficaz, não seja uma oração simplesmente falada, uma oração somente de obrigação. Porque eu preciso rezar, porque eu sou cristão. Não. Você precisa rezar porque você é filho amado do Altíssimo. Você tem um pai que você precisa conversar com ele. Nós somos filhos. Nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. E assim, como os ventos se acalmaram, né, a partir da mão de Jesus que repreendeu a tempestade dos ventos. Nós precisamos também se acalmar, porque Jesus levanta a mão sobre nós todos os dias. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Eu não sei o que está te agitando, o que está te inquietando, o que está tirando você da presença de Deus, mas eu digo para você, a mão de Jesus se levanta sobre você para acalmar essa tempestade que você está vivendo. Basta você ter fé. É a fé, meus irmãos, que nos motiva todos os dias, né? Um exemplo pequeno de fé. Quando você coloca o celular para despertar, né? No outro dia. Por que você coloca, né? Para despertar? Porque você sabe, tem certeza que amanhã você vai acordar. Senão você não colocaria, né? Então, meus irmãos, é assim a fé. Se nós temos fé nessas pequenas coisas, por que não ter fé em grandes coisas também? Que Deus fará o impossível na nossa vida, na nossa história. Que Deus vai transformar o nosso coração, né? Confiemos. Que você esteja um dia abençoado, um dia cheio da providência divina. E que você possa, pela fé, ver as maravilhas do Senhor na sua vida. Amém?